E aí, galera, chegamos aqui para nossa aula 27.2, mas a gente vai revisar qual aula 27.1, tá bom? E nessa aula a gente veio aí com toda uma bagagem da parte 2 da estrutura do núcleo. E aí, nessa aula, nós falamos de 3 importantes eventos que acontecem tanto no interior do núcleo quanto lá na região do citoplasma das células eucarióticas. Porque a gente está falando de núcleo, está falando de células eucarióticas. Perfeito? Então, vamos lá para a nossa lâmina, aula 27.2. Opa! Então, olha lá. Nessa aula, a gente falou sobre a replicação, sobre a transcrição e sobre a tradução. Então, eu vou mostrar rapidamente lá para vocês, é aquela imagem. Cadê? Aqui. Então, aqui na duplicação, eu tenho que ter a formação, eu tinha uma célula com um núcleo que começou vai passar pelo processo de síntese, né? Então, precisa dessa duplicação, vai formar 2 novas células, e eu preciso que essas 2 novas células agora também tenham o material genético. Então, esse material genético vai se duplicar. E a gente viu que essa duplicação, ela tem uma fita desse DNA, ela vai ser original, e a outra fita vai ser a nova fita, tá? E aí, a gente chama de duplicação semiconservativa, porque eu mantenho uma fita original, perfeito? Como é que esse processo vai acontecer? Eu tenho a participação aí da helicase, que vai abrir como se fosse um zíper essa molécula de DNA, só que para manter elas abertas, expondo os seus nucleotídeos, as suas bases nitrogenadas, eu tenho aqui a participação da topoisomerase, que é ela que vai manter essa abertura, tá? E essas 2 fitas, agora que foram abertas pela helicase, ainda mantidas ali abertas. Então, numa das fitas, eu vou ter uma sequência bem linear, tá? Que é a cadeia líder. Então, eu vou fazer a leitura dos 5 linhas, 3 linhas, esses nucleotídeos vão começar a se juntar, e aí eu vou ter, para essa junção, a DNA polimerase, num lado dessa fita. E no outro, prof, eu vou ter uma cadeia atrasada. Por quê? Como essa leitura tem que ocorrer de 5 linhas, 3 linhas, e eu estou vindo no processo inverso, eu vou fazer essa leitura ainda desse sentido. E aí ele vai fazer fragmentos, que a gente chama de fragmento de Okazaki. Tudo bem? E aí, nesses fragmentos, eu vou ter, então, que juntar. Aqui, ó, tem um pedaço aqui. Mas ele vai ter que ficar separado? Não, eu venho com a DNA ligase para ligar esses fragmentos, formando essa cadeia dita aí como atrasada. Tudo bem? E aí, a gente falou também do processo de transcrição. No processo de transcrição, eu também tenho uma polimerase, mas agora ela é RNA polimerase. E aí, o que vai diferenciar? Em vez de abrir toda a fita do DNA, eu vou ter pontos em que esse DNA vai ser aberto, tá bom? Como se fosse um olho aqui, ó. Parece um olho, né? E aí, vem a DNA polimerase, expõe esses nucleotídeos e vai juntando para formar uma fita somente. Uma fita somente, que é o RNA mensageiro. E aí, nessa fita de RNA mensageiro, que é uma única hélice, eu não vou ter mais a adenina se ligando à timina, e sim a uracila. Tudo bem? E aí, a gente falou, por último, do processo de tradução, onde eu vou ter a participação do RNA mensageiro, vou ter a participação do RNA transportador e do RNA ribossômico. Tudo bem? Para fazer a leitura, e depois que essa leitura desses códigos são feitos, do anticódon presente no RNA transportador e nesse códon presente no RNA mensageiro, as subunidades, né, do RNA permitindo essa leitura, eu formo essa sequência de aminoácidos e aí eu tenho uma proteína. Beleza, galera? E aí a gente falou também sobre os processos de mutações, que essas mutações elas podem ser deletérias, de transição ou transversão. Ou seja, ou eu posso adicionar, ou eu posso tirar uma base, ou eu posso deslocar, em vez de fazer purina e pirimidina, eu faço piridimina e piridimina, ou adenina ou purina e purina, e aí pode complicar essa leitura, tá bom? Galera,
vamos aqui agora, eu vou deixar vocês com as atividades de vocês e daqui a pouco a gente retorna para responder cada uma delas, tá bom? Beijo, tchau, tchau. É isso aí, agora que você já conseguiu responder alguma das questões ou todas as questões, né? A gente vai, ficou alguma dúvida, a gente está aqui para isso, né? Para tentar solucionar essas questões. E aí, olha só, joga aqui para mim, diretoras. Aí, aula 27.2, essa parte que é a resolução das atividades, né? E o momento que a gente tira as dúvidas dos nossos estudantes. Então, a questão de número 1 aqui. Nessa questão, a gente tem o seguinte, o processo de síntese de proteínas, grifa aí, é denominado de tradução, tudo bem? E se baseia na união de aminoácidos a fim de formar uma proteína. Tranquilo, então eu tenho um evento que é o processo de tradução, que vai fazer o quê? Formar proteínas de vários tipos. Só que para isso ela vai contar apenas com 20 aminoácidos. E esses 20 aminoácidos, eles são um casamento, né? Um casamento de trio, de trios, porque eles são trincas, né? Trincas de códons e anticódons presentes no RNA mensageiro e RNA transportador e lido associado com RNA ribossômico. E aí, ó, a questão pergunta, qual tipo de RNA... Ai, rapaz, já respondi. Qual tipo de RNA que está envolvido nesse processo, né? Ok, vamos lá. Letra A, apenas o RNA mensageiro e o RNA transportador. B, apenas o RNA mensageiro e o RNA ribossômico. C, apenas o RNA transportador e o ribossômico. D, RNA mensageiro, transportador e ribossômico. Já ponto gabarita ali, né? E aí apenas RNA ribossômico. A gente tem os 3 ribossomos participando dessa formação da proteína, que é dentro desse evento chamado de tradução. Ou seja, lá do núcleo da célula, né? Eu tive uma estrutura transcrita do RNA, do DNA, que é a fita de RNA mensageiro. E aí, lembrando, né, que nessa fita de RNA mensageiro, quando eles vão se juntando, tudo para poder sair pelos poros do núcleo, ainda ele passa por um evento chamado de splicing, ou plinting, né, que é a exclusão de algumas estruturas, de alguns genes, né, chamados de íons e exons que a gente tem, né? Só é mantidos os exons aí para passar para a parte externa, ou seja, para o citoplasma, tá? Que a gente acabou não falando, comentando, acho isso na aula, que é importante, certo? Então, nosso gabarito ali, aqui, letra D. Tudo bem? Questão de número 2, vamos lá. As mutações são mudanças ocasionais que ocorrem nos genes. Gente, isso aqui é interessante e é legal falar, porque não há como prever, que tipo e como e quando essas mutações vão acontecer. Elas acontecem. Então a ciência vai descobrir o quê? Qual aconteceu e aí, como que ela aconteceu. Porque são ocasionais, é aleatório. Tá bom? Por isso que elas são importantes, esses eventos são importantes, porque nessas mutações novas características surgem e essas novas características trazidas aí para esses diferentes tipos de organismos vivos vão permitir o que, galera? A variação genética. E essa variação genética, consequentemente, eu tô falando aqui, não tô nem mostrando, né? Olha aqui para mim. Essa variação, pode jogar a atividade aqui atrás, diretor, por favor. Essa variação genética, ela vai, então, permitir que, numa espécie, vamos dizer que seja uma planta ou
mamífero de pequeno porte, ou um vegetal aí dentro da agricultura, faça com que essa... Não foi nem um processo de beneficiamento genético, não. Simplesmente uma alteração genética natural, tá? Uma mutação. E aí permitiu com que essa planta, por exemplo, tenha maior resistência a determinadas pragas que estavam acontecendo ali. Então, são eventos que às vezes pode ser ruim e também pode ser benéfico no caso de permitir que esses organismos adquiram essas novas características e se tornem mais bem adaptados a esses ambientes. E as alterações climáticas, principalmente, desse ambiente que ele está ali sobrevivendo, tá bom? Então, não vamos colocar esse peso tão grande sobre as mutações, não. Joga lá. Eu trouxe... Isso. Se tivesse com o meu... Ai, meu Deus. Na hora que ele caiu, ele... Tá, gente, é porque ele deu uma quedinha aqui e ele acabou coisando, tá? Então, você tem aí, ó, já tá o gabarito, mas enfim. Letra A, consumo de alimentos geneticamente modificados. Opa, eu nem li a pergunta, caramba. As mutações são mudanças ocasionais que ocorrem nos genes, ou seja, é o procedimento pelo qual um gene sofre uma mudança estrutural. São exemplos de causas de mutações. A letra A, consumo de alimentos geneticamente modificados. Então, né? Pode até desencadear, né? Mas, enfim, práticas excessivas de atividade física, pouca exposição à radiação solar, exposição excessiva à luz fluorescente, e aí o nosso gabarito, exposição à radiação, substâncias químicas e erros durante a replicação do DNA. Então, essas mutações elas podem estar acontecendo lá nesse momento de duplicação do DNA, tá? E outros também nas formações dessas proteínas, enfim, tá? Então, é uma mudança estrutural. Gabarito letra E. Questão de número 3. É o processo pelo qual ocorre a síntese de RNA a partir das informações contidas no DNA. Eu acho que tá bem clarinho aqui, né? Essas informações são copiadas da fita de DNA para uma fita de RNA. Que RNA é esse? Será que é essa a pergunta? Não. Ah, tá. Essas informações são copiadas da fita de RNA para uma fita de RNA. Por tradução, compactação, acho que está faltando alguma coisa aqui. Compactação, transcrição e replicação ou duplicação. Então, a gente tem de uma fita de DNA formando o RNA, a gente tem o evento de transcrição, né, galera? Em que vai estar correndo lá no interior do núcleo, em que você vai ter ali apenas a codificação de estruturas desse RNA mensageiro que vai passar para o processo de tradução daqueles genes que realmente precisam estar ali sendo utilizados, que alguns precisam ficar mantidos ainda dentro do núcleo, que são as partes que a gente chama de introns, né? Tem os exons e os introns. Os introns, eles são desconectados dessa fita, e aí eles vão ficar no interior do núcleo ainda, e aí vai sair a fita de RNA mensageiro somente completadas por essa sequência aí de partes de exons, tá? Gabarito, letra C, perfeitinho. Quarta questão. No processo de duplicação de DNA, uma enzima é responsável por possibilitar a ligação entre os nucleotídeos que estão formando a nova fita. Marque a alternativa que indica corretamente o nome dessa enzima. Então, vamos lá. Letra A, DNA helicase. Letra B, DNA polimerase. Letra C, RNA polimerase. D, DNA ligase. E a letra E, RNA helicase. Então, olha só. Quando a gente fala aqui de ligase, DNA ligase ou RNA... Não tem RNA ligase, né? DNA ligase é aquela que vai falar... Não tem lá os fragmentos de Okazaki? Deixa eu mostrar lá para vocês de novo, que a gente tem tempo. Cadê? Aqui, ó. DNA helicase. Cadê ele? Não é helicase, não. Cadê, menina? Ligase, né? Tá aqui em cima. DNA ligase
ela que vai unir os fragmentos de Okazaki que foram feitos pela leitura da cadeia atrasada ali na parte superior, tá? Tanto faz superior ou inferior, mas ela tem, são essas sequências que formam esses fragmentos. Eles são feitos de leituras, em vez de ser 5 linhas, 3 linhas, 3 linhas, 5 linhas. Por isso que formam esses fragmentos. Tudo bem? Aí a gente tem a helicase. A helicase é aquela que vai iniciar o processo, tá? Que vai abrir o zip, ou separar essas hélices do DNA, certinho? E aí a gente tem a DNA polimerase. Essa sim que vai unir esses nucleotídeos, tudo bem? Isso no processo de duplicação. DNA polimerase. Mas a gente tem também o RNA polimerase, mas aí vai ser dentro do processo de transcrição, tá bom? Então, o nosso gabarito aqui, letra B, DNA polimerase. Mais uma questãozinha, decolando para o futuro, nossa questão de número 5, revisa Enem. Então, nós temos o seguinte, em 1869, opa, de quem nós estamos falando? A natureza química do material genético começou a ser descoberta quando o cientista Frederick Mesher, não sei a pronúncia, a partir do núcleo das células, isolou moléculas grandes que chamou de nucleínas. Outros cientistas confirmaram que as nucleínas tinham natureza ácida, dando-lhes, por isso, o nome de ácidos nucleicos, porque estavam dentro, essas substâncias ácidas estavam no interior do núcleo. Esses podem ser de dois tipos. Então, a gente tem DNA e temos o RNA. Um tem desoxirribose e o outro tem apenas a ribose. Um é em dupla hélice, o DNA, e o outro em uma única hélice. E um tem a base timina e o outro tem a base uracila se conectando à adenina, né? Essas diferenças ali. Ok. Sobre os ácidos nucleicos, sabe-se que existem basicamente 3 tipos de RNA em uma célula. RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico. Porém, o RNA ribossômico, é o RNA ribossômico que define o tipo de proteína a ser produzido. É o RNA ribossômico que define o tipo de proteína a ser produzido? B. As bases nitrogenadas do RNA são adenina, guanina, citosina e timina. Não, né? Timina não. Uracila, a gente acabou de falar isso. C. O DNA é a única molécula capaz de se replicar e o faz com a ajuda da DNA polimerase. Olha aí. E D. As moléculas de DNA não se replicam. As moléculas de DNA não se replicam de modo semiconservativo. É semiconservativo. E as bases nitrogenadas do DNA são adenina, guanina, citosina e uracila. Não é a timina, né, galera? Então, nosso gabarito ali, letra C, o DNA é a única molécula capaz de se replicar e o faz com a ajuda da DNA polimerase, que é aquela que vai juntar as trincas que foram expostas a partir, então, da helicase lá, né? Lembra? Que abre essa dupla hélice. Perfeito? Então, a gente encerra mais uma aula aqui e eu te aguardo no próximo encontro. Tchau!